cor natural, é pigmento somatório. Tá bom? Fica claro isso? Análise da resistência. Como é que eu analiso a resistência? Molhando, pegando uma mechinha, colocando um pouquinho de água. Não preciso dar nozinho. O meu cabelo dá nó sem... O teste do nozinho não rola pro meu. Ele dá nó naturalmente, tá? Então, tem vários cabelos que dão nó naturalmente. Não adianta dizer, o nó vai fechar, o nó vai abrir, o nó vai fazer mais ou menos assim. Não. Então, molha. Quanto ele vai, quanto ele volta. Vai, não volta, é ruim. Vai, volta muito devagar, é péssimo também. Então, teste de elasticidade. Porosidade que a gente analisa quando ele está seco, a gente consegue ver muito bem. Isso através da resistência a gente consegue ter essa ideia. A espessura. Então vou dar mais uma vez o exemplo do meu cabelo, porque eu acredito que é um cabelo que mostra bem isso. Olha, não tem spray no meu cabelo, tá bom? Não tem spray, não tenho nada, tá bom? Ó, eu coloquei. Ele ficou? Sim. Tá baixando? Já baixou? Não. Tem certeza? Sim. Tá no alto? Continua no alto e não vai baixar. Sabe por quê? Ele não tem peso. Cabelo que levanta e não abaixa. Olha o meu, está até agora, não tem spray, não tem nada. Ele continua exatamente no mesmo lugar. Isso é uma raridade. Então, essa daqui é a característica desse meu cabelo, é a característica de um cabelo ulótrico. Mas é um cabelo... Geralmente é um cabelo que ele põe numa posição, ele está sempre exatamente no mesmo ponto. Espessura, gente, também vai determinar o grau de abertura. Quanto mais fino, se você levanta, não abaixa, não abaixa. Ou demora a baixar, demora a baixar, demora a baixar. Cuidado! Esse cabelo para cair é um dos primeiros. O cabelo quando ele vai e volta devagar, mais atenção. Ele vai e volta, nossa, é grosso, pesado, tem massa... densidade você consegue ver até mesmo pela gravidade. Por exemplo, densidade e gravidade. Vamos dar o exemplo de jogar uma pena e jogar uma bolinha de chumbo. Quem desce mais rápido? Bolinha. Por quê? A gente está falando de peso, né? Então, então só para a gente poder entender, mas se eu pegar então 1 quilo, né, 1 quilo de chumbinho, 1 quilo, que não dá nada assim, com uma bolsa cheia de pena e jogar os dois ao mesmo tempo. Os dois equivalem a 1 quilo. Quem vai chegar mais rápido? Bolinha. Tá? Então, mesmo tendo exatamente o mesmo peso, vocês estão entendendo um pouquinho? Para a gente poder entender que o cabelo, ele tem... Essa questão da estrutura parece algo meio... É lúdico? É exemplo? É exemplo. Para a gente poder entender. Mas é real. Mas é real. Então, quando a gente começa a ver que o cabelo, ele é muito fininho e que ele não tem muito movimento, esse cabelo a gente já tem que cuidar. Tá? A gente vai ter que prestar atenção. Tudo que a gente fizer com ele vai ter que fazer com carinho, com atenção. A gente acredita que todos podem ser loiros. Sim, todos podem ser loiros, mas nem todos podem ser loiros descoloridos, tá bom? Todos podem ser loiros, mas nem todos podem ser loiros descoloridos. Eu posso ser loira colorida, mas eu não posso ser loira descolorida. E então é incrível como quando a gente tenta explicar isso para o cliente, por exemplo, que a espessura vai determinar o resultado, inclusive na coloração. A mesma regra, lembra da regra que a gente falou de abertura, que a gente usa no pó? Gente, espessura e depósito. Gente, a regra que eu aplico no meu cabelo. Se alguém for colorir o meu cabelo, eu sei se vai dar amarelo ou se não vai dar. Um tubo inteiro, 180 de massa, mas por quê? Espessura e depósito. E assim, sabe o que é bom? Quando você abre o tubo na frente do cliente, usa na frente do cliente. É interessante quando ele fala assim, nossa, você usa tudo isso. Claro, aqui eu sou profissional, se você usar em casa, você não tem o mesmo resultado. Você está pagando pelo serviço completo. Outra coisa, tem inclusive até, já vi treinamentos pessoal ensinando a economizar a coloração. Gente, esqueçam isso. Pra gente ter uma ideia, meu cabelo. Se a pessoa puxar uma mechinha um pouco mais grossa, eu falo, ferrou. Por isso que muitas vezes sou eu mesma que aplico. Também é assim. Espessura e depósito. Você tem que dividir mechinha bem fininha e depositar muito. Mechinha bem fininha e depositar. Exato. A regra para cobertura de branco e o loiro na coloração ficar bem aberto é a mesma. Vocês vão mudar a vida do loiro de vocês se vocês aplicarem isso. Então, vocês estão entendendo isso? Que até para coloração, espessura e depósito, e a cada 15 dias, com 37 graus de temperatura, eu consigo ter o resultado perfeito? Os pigmentos pequenos são os que eles não conseguem sair com facilidade, tá bom? Ele entra e se transforma lá dentro. Agora, quando ele é grande, ele fica do lado de fora, é mais fácil de você retirar.
tá bom? Então, análise da cor artificial, que tipo foi usado, porque eu posso usar castanho líquido, castanho em creme, castanho tonalizante, eu posso usar a mesma cor de vários tipos diferentes, e cada uma vai ter uma forma mais intensa de penetração ou até mesmo dificuldade, grau de dificuldade para a gente remover. Aí nós temos neutralização de resíduos da cor, entender como é que eu faço para neutralizar esses resíduos, se é um resíduo laranja, se é um resíduo vermelho, se é um resíduo amarelo, porque nem sempre a gente abre. Lembra que a gente fala assim, tudo bem, para ter uma cor perfeita, eu só preciso chegar no fundo certo, que aí eu não preciso matizar nem devolver fundo. Tá, mas muitas vezes o cabelo não chega naquele fundo certo. E aí, se você sabe que se você forçar mais, o cabelo vai romper. Então, eu não posso chegar naquele fundo que ela espera. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir? Neutralizar o fundo. Aí é essa hora que eu entro com coloração. Evito matização. Por quê? Porque matização maqueia. É uma maquiagem. E coloração insolubiliza o pigmento lá dentro. E aí ele não sai. Isso é uma grande vantagem. Porque aí a cor, ela realmente fica fidedigna. Ela fica perfeita. Ela fica realmente de longa duração. A coloração, ela faz um processo de insolubilização. Estamos por aqui, deixa eu fazer um exemplo aqui da coloração, ok? Nós temos o pigmento, olha, essa é aula de colorimetria, mas é muito importante vocês pegarem bem essa parte técnica. Quando eu misturo o que a gente chama de endocorantes, mais o H2O2, ou X, eu tenho aproximadamente aí 10 minutos para poder fazer o depósito da coloração total no cabelo. Por quê? Porque ele tem um tamanho. E conforme vai passando o tempo, esse pigmento chega uma hora que ele vai se aglutinar, ele vai crescer e ele não consegue mais ter penetração. E ele tem que se transformar aqui dentro. Tanto que, vou dar um exemplo. Quando a gente pega, separa uma coloração, acaba de espremer, você enxerga a cor? Esses corantes, eles estão formados, visualmente você enxerga eles? Não, a massa ela é bege, rosé, enfim. Depois que você mistura o oxidante, o H2O2, aí eu começo o processo de transformação da cor. Então, o que seria um endocorante que vai se transformar somente lá dentro, tá bom? Ele acaba se transformando fora do cabelo. Então, se a coloração ela for revelada na cumbuca, eu não consigo mais ter a mesma fidelização de cor, fixação, cobertura de branco como eu deveria ter, ok? Então, o pigmento, ele precisa ser depositado em aproximadamente 10 minutos, para quê? Porque se essa molécula estiver muito grande, eu não consigo entrar, ele não entra mais, ele não consegue insolubilizar. O que ele vai fazer? Ele vai dar um efeito como se fosse de tonalizante, ele vai só maquiar, ele vai ficar do lado de fora, na área cuticular. Então, a gente... Parece que cobriu branco, a pessoa lava o cabelo, nossa, tá com 2 dedos, por que tá com 2 dedos? Não poderia estar com 1 ou 2 dedos. Se isso aconteceu, porque ele não entrou e não transformou e não fez o processo de cobertura de brancos, ok? Então, a coloração, a função dela, o tipo de alcalinizante dela, geralmente é amônia, e ele consegue fazer essa penetração e insolubilizar o pigmento aqui dentro. O tonalizante já é diferente, o alcalinizante dele geralmente é etanolamina. Então, é um tonalizante, ele acaba por ter um alcalinizante mais suave, ok? E o processo dele vamos assim, existe uma barreira, né? Existe uma barreira lipoproteica que os tonalizantes, eles quebram ali entre 70% e 80%. Então, ele cobre mais ou menos isso, entre 70%, 80%, tem uns que até 90%, ok? Uma coloração à base de amônia, ela quebra toda essa barreira, vamos dizer assim, lipoproteica, e ela consegue transformar a cor lá dentro. Então, ela cobre muito bem o cabelo branco por ter um alcalinizante mais forte. Então, qual a diferença entre os dois? Geralmente, o tonalizante, o alcalinizante é mais suave, que é a etanolamina, a coloração é à base de amônia, e a cobertura de brancos ele é muito mais intensa na coloração permanente do que no tonalizante. Qual dos dois eu devo usar? Se o cabelo acabou de ser descolorido, eu posso usar qualquer um dos dois. Só que, se o cabelo tem muitos danos, eu prefiro usar um tonalizante, que é mais suave, ou uma coloração premium. Essa coloração premium, geralmente é uma noetalonamina, esse tipo de alcalinizante é mais suave, só que ele cobre mais cabelos brancos. Então, eu sou mais a favor do uso de um tonalizante ou de um uso de uma coloração premium do que da coloração permanente. Mas se eu não conseguir abrir tudo que eu esperava,
E eu quero só dar uma leve abertura, bem suave. Eu posso usar coloração? Eu preciso usar coloração. Mas eu preciso abrir porque ainda tem um laranjinha chato ali, mas eu não quero descolorir. Tem gente que fala assim, ai gente, depois de uma descoloração não pode usar super clareadora. Gente, é melhor usar super clareadora do que o pó descolorante. E tem pessoas que não radicalizam, vão lá na internet, esses pseudos técnicos que vão lá e falam de super clareador num cabelo descolorido. Só você usar o mecanismo de ação dos duas. Você vai ver que é muito melhor você usar uma super clareadora, até mesmo com 40 nesse cabelo, do que você ter que descolorir esse cabelo com 20. Para ter uma noção dos danos que o pó descolorante ele acaba por fazer naquela estrutura que já tem danos que acabou de ser descolorido aquele cabelo. Aí, por exemplo, quando a gente pega a coloração e ela está vencida, naquele sentido de que eu fiz, tem mais de 15 minutos, ela oxidou na cubuca, quando eu aplicar no cabelo, ela também não vai ter um efeito de tonalizante, porque ela só vai ficar aqui, ó, por fora, porque o tonalizante ele entra assim, tanto que ele entra que ele não sai. Daqui a um mês ele pode desbotar, mas vai ficar a marca exatamente de onde ele agiu. E quando a gente pega uma coloração oxidativa, ela acaba sim por dar um efeito, vamos dizer assim, de maquiagem. Você intensifica um vermelho que estava desbotado, um cobre que estava desbotado, um macaju que estava desbotado. Ele devolve a matiz. Por exemplo, um loiro. Se eu quisesse dar um banho de cinza, faria uma 12-11 no meu retoque, esperava ela, vamos dizer assim, alcalinizar e oxidar, e eu aplicaria essa 12-11. O que ia acontecer? Eu ia ter um efeito de matizador. Ele ia vir aqui e ia deixar um pouco mais acinzentado, tá bom? Um make-up color. Então, ele vai maquiar este cabelo.